Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Franco e mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. O jogo que vamos falar hoje é da vitória do Corinthians em São Januário. Inclusive, sabia que o estádio São Januário não se chama oficialmente estádio São Januário? Essa informação me chocou. Se chama estádio Vasco da Gama e não é brincadeira. Corinthians 3, Vasco da Gama, o gigantesco, colossal da colina 2. Vamos falar desse jogo. Primeiro que a gente olhar pelo lado do Vasco. O mandante da partida vinha aí de uma grande vitória de 6-0 em cima do Santos, e aí o rendimento volta a cair, vive um momento delicado o Vasco da Gama, e a gente vai falar isso porque esse momento que vive o Vasco é um momento muito daquilo que a gente fala que proporciona o Fernando Diniz. Para começar a falar sobre Vasco, eu tenho que admitir, já falei outras vezes e vou repetir mais uma vez, que sim, sou dinizista, a verdade é essa, sou dinizista, acho muito importante a presença dele em um time brasileiro, acho que ele traz ideias novas, ele é um cara diferente, mas ele é um cara que também comporta vários dos problemas. A mesma capacidade que o Diniz tem de trazer ao torcedor vascaíno que vive posso até falar, quase 2 décadas aí de muito sofrimento com o próprio time e com aquele mais sentimento de sobrevivência do que de aproveitar o futebol. Fernando Diniz, ele é o técnico capaz de colocar um 6-0 na sua mesa e encher os olhos do torcedor de esperança, encher os olhos do torcedor de um futebol bem jogado e de um sentimento que há muito faltava. Porém, esse mesmo Fernando Diniz, ele é capaz de entregar uma pontuação baixíssima, é capaz de entregar pouca eficiência, é capaz de entregar pouco repertório quando as coisas se encontram em um momento muito difíceis. O Fernando Diniz, ele é uma montanha-russa de altos e baixos, e às vezes a constância é bom um pouco na sua vida, aquele negócio do yin yang aí. E aí, para falar de Vasco, a gente tem que falar dessa falta de constância. Foi enfrentar um Corinthians todo remendado, tem vários problemas aí, o timão, o time do povo. Tem a ausência do Memphis machucado, Carrilho machucado, o Garro também ainda está voltando, ele só foi entrar aí no segundo tempo dessa partida. É um Corinthians remendado, com jovens da base, a gente tem o Guinegão, por exemplo, jogando de camisa 9. É um Corinthians remendado que foi muito superior ao Vasco na partida. Muito superior, não assim no quesito de que foi um amasso de bola do Corinthians e o Corinthians teve chance de meter 5-6. Não foi nada disso. Mas foi um time sólido, um time seguro em todas as fases do jogo. Defensivamente, um time muito difícil de ser batido. Tinha segurança o momento inteiro quando você via a partida. Era de que o jogo estava realmente nas mãos do Corinthians. Apesar de todos esses desfalques, apesar de toda essa situação. Pelo meio, uma muralha. E aí o time foi construindo o seu resultado a partir daí, com um gol inclusive do Maicon, outro que sofreu com muita lesão durante o ano, voltando a marcar. Ele abre o placar de 1-0, e aí a gente volta a olhar para o Vasco da Gama, num jogo onde começa sem o Verratti, e aí a gente também volta naquele dilema que já foi até repercutido um pouco aqui. Torcedor vascaíno, falando com você, o Verratti, vamos refletir um pouquinho aqui. O time é melhor com o Verratti ou sem Verratti? Sem Verratti, é capaz de fazer aquelas atuações como fez contra o Santos, por exemplo, com algum jogador de frente com mais capacidade de rodar a bola, mais capacidade de relacionar com os outros jogadores do Vasco, de criação, de mobilidade. Com o Verratti, o time do Vasco ele até se limita. É verdade, o Verratti ele traz uma limitação para o estilo de jogo, principalmente se tratando de Fernando Diniz, né? Porém, é o cara que põe a bola pro fundo do gol, né? É o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, agora com 11 gols, o Pirata. E nesse dilema, o Diniz opta por começar com o Nuno Moreira. Gosto do Nuno Moreira, tá? Eu achei uma boa contratação, daquela janela, talvez a melhor. Gosto do Nuno Moreira. Foi fazer a partida como um 9, quase que um falso 9 ali, trazendo mobilidade, trazendo algo diferente, mas que dessa vez não se arranjou. O time do Corinthians, que volta a repetir, se fechou muito bem pelo meio, constrói, abre o placar, faz 1-0 e o Vasco não conseguia dar a resposta, até a gente tem aí no final do primeiro tempo a lesão do Tietê. Tietê, esse é um jogador muito acostumado a jogar com o Diniz, já jogou com ele no São Paulo, lá no Audax, quando o Diniz surgiu, entre aspas, para o futebol brasileiro. Ele se lesiona, o que é uma pena, porque vivia um bom momento, o Tietê estava crescendo, entendendo o estilo de jogo, estava ali se aprimorando desse meio campo vascaíno, ele acaba saindo no intervalo para a própria entrada do Verratti, o Pirata. E aí começa as coisas do Diniz, né? Porque a gente tem que falar. Primeiro, questão defensiva do Vasco. O Vasco é uma água, o Vasco é um time muito frágil e o Diniz parece não sentir
tanta urgência em resolver essa fragilidade. Hoje o Vasco depende do lateral direito PH, que a gente já inclusive colocou na seleção do campeonato, porque sem PH o time do Vasco fica muito exposto. É impressionante a dependência em cima de um lateral direito, que é muito bom, mas assim, sem ele as coisas desmoronam. Vendeu o João Vitor para fora, porque ele era um problema, ok, eu entendo tudo isso, mas e contratou quem? Quem que vai vir de zagueiro? Parece que o Robert Renan tá chegando, mas é um time do Vasco que não precisa de só um zagueiro, precisa de 2, quem sabe até 3. Hugo Moura é improvisado de zagueiro. Aí eu volto nas coisas do Diniz também, porque parece que é um cara que, ao mesmo tempo que ele tem muito conhecimento de futebol, e de novo, sou dinizista, ele sempre bate nas mesmas teclas e nas mesmas soluções. Ele trata o Hugo Moura como ele tratava, por exemplo, o André no Fluminense, como um primeiro volante ali de organização, que muitas vezes desce uma linha para ser o zagueiro. Hoje o Hugo Moura é o zagueiro do Vasco, improvisado. E o Vasco vive de improvisações. Coutinho já fez o papel de segundo volante, o próprio Nuno Moreira foi improvisado de 9. Quando o Verratti entra, ele desce uma linha de novo para improvisação, para completar o meio campo. É um time de improvisações, porque duas coisas. Primeiro, o Diniz, sinceramente, acho que está faltando no repertório, faltando ele entender onde é que ele está. Diniz é muito diferente, eu acho ele um bom técnico, mas é um trabalho com base. Acho que ele teria um desempenho melhor, um desempenho com mais chão. E ele só pega o trabalho sem chão, ele pega o trabalho nas nuvens e aí começa a trabalhar algumas coisas. Tem também a questão do elenco curtíssimo do Vasco, é um elenco muito curto. Os 11 titulares eu nem acho ruim, não acho um 11 titular ruim. Mas não tem opção, depende ali de jovens da base. É um time que depende de novo, improvisações, alguém cobrindo o buraco de outro. Somando a todos esses problemas, a gente volta aqui de onde paramos. O segundo tempo. Verratti entra, vai fazer a função de 9. E aí, inclusive, eu tenho essa curiosidade de ver o Vasco sem Verratti. Muitas vezes eu tinha essa questão. Vamos ver como é que o Vasco trabalha esse jogo de um modo diferente, mas especificamente contra esse Corinthians, que tem ali um meio-campo muito fechadinho. Achei, e pelas características dos dois laterais do Vasco, né? O Pumita e o Piton são caras que sobem muito bem, têm qualidade no cruzamento. Achava que era jogo para explorar os lados do campo e cruzar a bola para a cabeça do Verratti. E se tornou basicamente esse jogo depois da entrada aí do gringo, do nosso argentino, do Pirata. E numa bola dessas, por mais que o Verratti não tenha tido uma grande chance de gol, ele até cabeceia 2 bolas ali, tem grande perigo, mas está chegando, o Vasco gera algum volume. O André Ramalho, zagueiro do Corinthians, vai todo errado na bola, põe a mão na bola, pênalti, marca da Cal, e o Verratti empata o jogo. A essa altura, parecia que ia ser um Vasco que ia se lidar bem com esse volume de jogo pelos laterais. Mas nem isso, o Vasco não conseguiu resolver o problema da criação e muito menos da fragilidade. Fragilidade essa que foi explorada muito facilmente com o Corinthians, depois entra o Garro, que dá ainda mais qualidade ali pelo meio. Gol de escanteio, bola na área, Gustavo Henrique cabeceando, fazendo... Não, do Gustavo Henrique foi até o 3-1, o segundo gol. Sai no chute cruzado que o Léo Jardim espalma pro lado. Achei até que ele poderia ter feito algo melhor, espalmado para fora, espalmado mais forte, mas eu também não quero botar a culpa nele. Cruzamento na área e o próprio Guinegão, jogador da base do Corinthians aí, nesse Corinthians que também não tem Yuri Alberto. Olha quantas peças importantes tá sem o Corinthians, olha quantos desfalques, e mesmo assim consegue fazer um jogo superior ao Vasco. E aí, 3-1, o jogo já estava praticamente morto. Uma bola do Ryan, gosto muito do Ryan, acho um cara de muito potencial, apesar de alguns problemas, principalmente da recomposição. Uma das grandes críticas do Diniz, inclusive, ao jovem garoto da base. Diminui, mas é uma diminuição que já nem fede nem cheira, não ia chegar em nada, praticamente no último lance, faz o 3-2, e aí acaba o jogo. O Vasco perde para um Corinthians fragilizadíssimo, era a chance, e é a segunda partida bem ruim do Vasco. Já tinha perdido para o Juventude, perde agora mais uma vez, e aí é engraçado como o Diniz nos faz essas reflexões, né? Ele é o problema do Vasco? Não acho que é, mas também não vejo como uma solução. O Diniz, ele vive muito nessa montanha-russa, e quando se trata de pontos corridos, a gente não vê mais o trabalho do Diniz, assim, com aquela autoridade, naquele estilo autoral que ele fez lá no Fluminense lá atrás, que ele fez lá no São Paulo também de trás. Tem espasmos de dinizismo no Vasco, como tinha ainda mais raros espasmos no Cruzeiro. Nas últimas 34 partidas do Diniz por Campeonato Brasileiro, ele soma 6 vitórias apenas. Ele é um cara de pouquíssima eficiência, impressionante. E quando você tem um time com uma zaga debilitada, uma defesa frágil, vai levar 2 gols e aí você vai ter que acabar tendo que fazer 3, 4 se quiser almejar a vitória, coisa que não acontece. Então, assim, é temerário
ter o Diniz na situação que o Vasco está. Dito isso, sou fã do dinizismo, eu realmente espero que ele consiga colocar seu trabalho, suas ideias de jogo, porque realmente elas não estão aí. Hoje as ideias do Diniz, elas somem e aparecem, tem piscos ali, piscadolas de trabalho do Diniz. No mais é mais o mesmo, às vezes problema de falta de eficiência, de deficiência e também de muita improvisação. E aí com esse Vasco improvisado que acaba perdendo aí mais um jogo, e agora daqui pra frente vai pegar, se eu não me engano, Sport, Ceará e Flamengo. Tem que pontuar. Contra o Sport e Ceará tem que pontuar. E o Flamengo é clássico, igual aos desiguais, tem toda essa questão. Uma derrota aqui, olhando pelo que os dois times jogam de futebol, não seria ruim caso realmente tenha que ganhar, caso ganhe de Sport e Ceará. Tem que fazer 6 pontos, a briga hoje do Vasco é contra o rebaixamento e tem que contratar jogador, tem que se mexer no mercado e tem que contratar soluções e menos filosofias, quem sabe, né? É contraditório, porque eu sou muito desse futebol filosófico, mas o momento do Vasco, ele pede um pouco mais ali de concretice nas decisões e nas coisas. Tem que montar algo, tem que pontuar, cara. O Diniz tem que botar na cabeça, tem que pontuar. Tem que pontuar. Com verrete ou sem verrete, isso aí tem que ser visto, mas fato é que o Vasco tem que pontuar, diferente do Corinthians, que fez esses 3 pontos. Placar final, Vasco da Gama 2, Corinthians 3.